Tá, vai, eu vou começar. Ó, eu decidi falar sobre a Frida Kahlo, que eu não consigo. Ah, tá. Ela foi uma pintora, né, mexicana. Meu Deus, o som tá saindo de fundo. Tá, vamos ver se vem. Ah, não foi, mas tudo bem. Ela nasceu e mais ou menos aos 7 anos ela teve poliomielite e um dos pés dela tem um problema até hoje. É, Aí, mais ou menos aos 18 anos, ela sofreu um acidente de ônibus e ela teve uma série de problemas em vários lugares do corpo, tanto que ela teve que fazer um monte de cirurgia. E em meio disso, ela fez vários quadros. Tô colocando alguns deles aqui. E aí os pais dela, para ajudarem ela, colocaram meio que uma tela, né, para ela continuar pintando, que é essa tela que tem aqui na foto. E ela fala que na vida dela, ela sofreu duas dores. O do acidente de ônibus e esse que eu tô mostrando agora, que é o marido dela, né? Eles se casaram quando ela tinha uns 22 anos e ele tinha 42. Então era uma diferença muito grande, mas quando eles se casaram, ele falou pra ela que ele iria ser leal a ela, mas fiel não, porque ele já teve outras duas esposas e ele havia traído elas. Então ele também não ia conseguir fazer isso com ela, ser fiel e ficar casado com ela sem trair. E então ele traiu ela e ela tinha consciência disso, mas um dia ela pegou ele traindo ela com a irmã dela, a Cristina. Então ela disse que foi a maior dor da vida dela, tanto que ela pintou esse quadro, né, que se chama Só Algumas Facadas, que ela fala que foi quando o marido dela, né, o Diego, quando ela descobriu que ele havia traído ela com a irmã. E por que que eu escolhi a Frida como um exemplo empreendedor? Ela poderia ter desistido dessa carreira muito antes, né? Mas ela ergueu a cabeça e continuou pintando. Tanto que ela fala que ela não pintava os sonhos, ela pintava a realidade. Todos os quadros dela eram quadros sobre os sofrimentos que ela já havia passado na vida. Então, em vez dela tentar esquecer essas coisas que ela passou, ela pintava para cada vez mais ela se fortalecer. Tanto que hoje ela é uma inspiração para as pessoas, tanto pela vida dela, quanto no feminismo, por ter sido uma mulher muito empoderada. É isso, Suri. Meu ídolo é a minha mãe. O seu nome completo é Adriana Aparecida Martins Giacomini Salles. Nasceu em 24 de janeiro de 1972, em Osasco. Sua vida foi até que normal até seus 8, 9 anos, pois a partir daí seu pai foi promovido a diretor do Bradesco, que na época era um dos maiores bancos do Brasil. A partir daí, sua vida virou uma vida de luxo, dinheiro e muitos bens materiais. Na escola, até que não era uma boa aluna, repetiu de ano duas vezes, no sétimo ano e no terceiro ano do ensino médio. Porém, quando terminou a escola, prestou vestibular em psicologia, que na época não era muito famosa, entre aspas, e não teve apoio de seus pais, que queriam que ela fizesse direito. Porém, após muita luta contra seus pais e contra o preconceito de sua família, ela conseguiu se formar, se tornando uma grande psicóloga, fazendo várias palestras e entrevistas em muitos lugares. Inclusive, ela já fez uma palestra na escola mesmo, no PIU, ano passado. E foi uma ótima palestra, fazendo até alunos mais fechados, entre aspas, se abrirem para a escola toda. Eu a admiro, pois ela é uma ótima mãe, colocando os dois filhos em primeiro lugar, em quase tudo. Carinhosa, engraçada e um pouco rígida quando precisa. Se eu fosse escrever minha mãe toda, eu teria que escrever um livro e demoraria o dia todo. Mas minha mãe é boa em tudo que faz, por isso eu a amo e ela é a minha ídola.
Pareceu, Sora? Pareceu. Tá. Então hoje eu vou falar um pouco sobre Walt Disney. O nome dele é Walter Elias Disney. Ele nasceu em Chicago no dia 5 de dezembro de 1901. Ele morava numa fazenda e durante o período da infância dele, ele sofria abuso do pai e também sofria bastante castigos sem ele ter feito nada. E com 15 anos, ele começou a estudar artes e também ele queria participar da área de medicina, só que aí ele não conseguiu participar nos Estados Unidos, então ele resolveu ir trabalhar na França, na Cruz Vermelha, depois de um tempo. Ele teve problemas com a sua certidão de nascimento e com esse problema ele achou que ele tinha sido adotado, mas depois de um tempo ele conseguiu certificar que aquele era o pai dele mesmo. Ele é uma inspiração para mim, pois ele começou do zero, né? E agora ele tá no topo do mundo, todo mundo conhece ele, ou conhece pelo menos os parques e os desenhos. Um dos primeiros trabalhos dele foi Love of Grams, que ele fez junto com o irmão Roy e o amigo Ub Iwerks, que animava contos de fadas, tipo, contos de fadas, e viveram felizes para sempre, esses negócios. Eles mudaram-se para Hollywood, em Los Angeles, e depois de alguns trabalhos lá, ele estava ganhando dinheiro e ele resolveu criar o famoso Mickey, né? Todo mundo conhece, que é o ratinho que ele criou naquela época para disputar junto com o sucesso do Gato Félix, que era uma das maiores animações da época. E hoje ele possui uma das maiores empresas de animação do mundo, né? Que é a Disney, e o parque de diversão também, que tem em vários lugares do mundo, como na França e nos Estados Unidos. E ele é uma inspiração mesmo, assim, pois ninguém acreditava no potencial daquele rato ou de todas as outras animações dele, e agora ele tá no topo e todo mundo conhece ele, e ele venceu mesmo com os desafios da vida e tal. É realmente uma grande